Ou a humanidade se arrepende dos pecados, se volta para Deus, se volta para Jesus, ou então vocês não herdam o reino do céu, não. Para herdar o reino do céu, tem que ter renúncia. Se não renunciou o pecado, então, como é que vocês vão participar de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador? Tem que pensar, né? Ó, vou ler mais um. Se vós me conhecesse, a mim também conheceria a meu Pai. Já tendes agora o conhecido e o tendes visto. Meus amores, por que Jesus falou esse versículo? Vocês sabem por quê? Porque Deus, o Espírito do nosso Pai estava o quê? Sobre Jesus. Por isso que quando falava com ele, falava com Jesus e falava com Deus. Olha o que ele vai responder aqui, ó. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Tá vendo, meus irmãos? Essa é a incredulidade do que? Do povo também hoje em dia. Não era só dos discípulos dele, não. A incredulidade do povo hoje em dia tá. A gente fala que Jesus está voltando, as pessoas não acreditam, não. Só acreditam o quê? Quando tiver Jesus já às portas. Quando Jesus estiver às portas, o povo vai começar a acreditar. Mas vocês devem já entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. Jesus lhe disse: Estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido? Filipe, ó, deixa eu falar aqui, ó. Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Então, Deus fez uma pergunta ao Filipe, o quê? Que Deus estava o tempo todo com o quê? Com eles e caminhando com Jesus também, e o povo ainda não tinha reconhecido ele. Continuando agora vai ser Jesus, ó. Meus amores, as pessoas dizem assim: ninguém pode ver Deus não, que a gente morre. Deus andou na terra, foi 3 vezes. Ele andou, caminhou, habitou com a gente. Quando ele estava com Jesus, ele andou, ele caminhou. Ele abraçou as pessoas que chegavam para ele pedindo misericórdia. Ele abraçou aquelas pessoas. Ele acolheu, ele curou. Entendeu, meus amores? Ele amou os discípulos, ele amou aquelas pessoas que estavam com ele. Então, meus amores, nosso Pai esteve no nosso meio e o povo não acredita. Não acredita. Eu lendo aqui para vocês, dizendo que Deus estava aqui no versículo. É João 14. Deus dizendo que estava o quê? No filho dele, e as pessoas ainda não acreditam. Deus esteve conosco 3 vezes. A última foi quando Jesus estava na face da terra. Primeiro, ele estava com Eva e Adão, lá no jardim do Éden, né? Toda tarde Deus descia do céu para o quê? Para passar com eles na terra. Toda tarde, ao escurecer, Deus vinha para caminhar com meus amores. Era muito maravilhoso. Passando. Quando Adão estava na tenda, apareceu 3 homens para eles. Então, aqueles 3 homens, Adão conheceu a voz de um. Porque uma voz maravilhosa, linda como a voz de Jesus Cristo, nosso Pai, é irreconhecível. A gente, onde ouvir, a gente reconhece a voz dele, vocês sabiam? Então, meus amores, é porque eu já ouvi a voz de Jesus Cristo. Ela ela é assim, muito maravilhosa de a gente escutar. Então, meus amores, ele fez o que? Ele apareceu para Adão e disse: Adão, ele se sentou na mesa, comeu mais Adão e mais acho que foi a Eva, né? Sei lá como é o nome dela. Então, só sei que ele se sentou na mesa e comeu mais Adão, né? Então, ele mandou a esposa dele, né? Adão mandou a esposa dele o quê? Fazer algo para ele oferecer a Deus. E ela pegou e fez. Então,
Deus sentou na mesa deles e fez o quê? Então, meus amores, e Deus disse o que a ele? Que ele ia ter um filho, e o filho dele ia ser pai, ele ia ser o quê? Pai de grandes multidões, que é essa multidão que está espalhada hoje no mundo, né, inteiro. Morre gente, nasce gente, e assim vai se espalhando. Então, é toda essa geração da promessa. Meus amores, então, foi o quê? A primeira vez foi no Jardim do Éden. A segunda vez foi o quê? Ele apareceu para Abraão, né? Dizer que a Sara ia ter um filho. Era Sara, né? Sara ia ter um filho. Então, depois disso, ele apareceu para quem mais? Ele apareceu por discípulo. Ele caminhou mais os discípulos. Ele estava mais os discípulos. Entendeu, meus amores? O tempo todo ele o quê? Caminhando com o filho. Era o pai e o filho junto. Vê que Jesus disse que o testemunho de dois homens é verdadeiro? Então, o testemunho dele e o testemunho do nosso pai. Meus amores, por que as pessoas não creem nas coisas que estão escritas nas Santas Escrituras? Fala-se como se fosse uma coisa qualquer. Ei, para com isso. Aqui está falando do quê? De palavra de salvação, de vida eterna. Nosso pai estava no meio de nós. E maltrataram ele, judiaram com ele, pisaram nele, fizeram tudo de ruim com ele, fizeram. Mas o que? Ele nos deu uma oportunidade onde estaremos no céu com ele. Tudo tinha que se cumprir, foi cumprido. Pelo quê? Pelo Jesus Cristo, pelo Filho do nosso Pai, o Deus Altíssimo. E Jesus disse ainda que Deus é Espírito. E quando Jesus se batizou, quem foi que desceu sobre ele? O Espírito do nosso Pai. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Pra esse vídeo não ficar muito grande. Vou fazer ele continuando em outra parte, tá bom?